Muito bem. Então, vamos lá para a segunda parte da aula de bioquímica do fígado. Vamos falar, então, agora de novo sobre proteínas, destinos aminoácidos e ciclo da ureia. Uma pequenina revisão, lembrando da digestão de proteínas. Então, a gente viu lá na aula de saliva que, ao mastigar o alimento, a parte proteica não deve sofrer nenhum tipo de digestão importante na cavidade oral, que essas proteínas vão chegar ao estômago quase que íntegras. Ao chegar no estômago, o pH ácido do estômago vai promover sua desnaturação. Esse pH é baixo por conta da presença do ácido produzido pelas células gástricas, as células parietais, que vão secretar HCl, e, ao mesmo tempo, as principais vão secretar o pepsinogênio, que, no pH baixo, vai sofrer, então, a sua conversão em pepsina, deixando de ser um zimogênio e se tornando sua forma ativa, que a pepsina é uma protease que vai clivar essas proteínas desnaturadas em outros peptídeos, e esse bolo alimentar ele vai seguir para o duodeno, a primeira porção do intestino. Ao chegar esse suco extremamente ácido, rico em peptídeos e com gorduras praticamente não digeridas, vai estimular as células, os enterócitos, a liberarem secretina e colicistocinina, entre outros transmissores aqui, outros sinalizadores, que vão ativar as células do pâncreas a liberarem suas secreções, certo? A secreção pancreática, então, vai ser rica em bicarbonato para neutralizar a acidez do suco gástrico. Então, o pH nessa região vai ficar de neutro a básico, até dependendo da composição do alimento. E você vai ter aqui a ativação das proteases, porque o tripsinogênio vai vir na forma de zimogênio, vai ser ativado pela enterocinase, liberada pelo intestino, aqui na luz intestinal, e a tripsina vai sair ativando as outras proteases. O quimitripsinogênio vai virar quimitripsina, proelastase, elastase, e as carboxipeptidases A e B também vão se transformar nas suas formas ativas, fazendo, então, a digestão praticamente completa desses peptídeos, levando no máximo a di e tripeptídeos, além de aminoácidos livres. Os aminoácidos livres, então, vão ser prontamente absorvidos pelas proteínas transportadoras de aminoácidos que estão na membrana do enterócito e também pelas di e tripeptidases que estão presentes nessa borda em escova, que vai fazer a absorção e digestão desses de tripeptídeos. Dentro do enterócito, eles vão ser convertidos em aminoácidos e, finalmente, vão ser absorvidos pela corrente sanguínea. Passando pelo fígado, então, chegou no fígado, vem os aminoácidos aqui das proteínas digeridas. O que vai ocorrer? Eles podem ser utilizados para as vias biosintéticas, como a gente já viu, de síntese de proteínas plasmáticas, de síntese de lipoproteínas e de todos os outros, dos hormônios, das globulinas, tudo. Ou ainda poderão ser o quê? Oxidados, sendo que o primeiro processo que vai ocorrer é a desaminação. Então, a remoção do grupamento amina vai ocorrer, e esta amina, uma vez removida, o aminoácido vai se tornar um alfa-cetoácido, assim que a gente chama, sendo que esse aqui, por exemplo, é o alfa-cetoglutarato, que faz parte do ciclo de Krebs. E esse grupamento amina, ele vai transformado em amônia, vai ter que ser transformado em ureia. Então, uma pequena parte vai ser liberada do fígado na forma de amônia, mas a maior parte vai ser convertida em ureia, porque a amônia ela vai ser tóxica, entre outros motivos, porque ela estimula a alcalinidade
tanto do meio intracelular quanto do meio extracelular e do sangue. Já a ureia é um composto neutro, que vai ser produzido dentro do fígado, no ciclo da ureia, que a gente já vai ver, e essa ureia ela é prontamente eliminada pelos rins. Uma outra alternativa é a produção de ácido úrico, que nós também produzimos, porém em quantidades pequenas, porque, ao contrário da ureia, que é extremamente solúvel em água, o ácido úrico tem uma solubilidade baixa. Então, nós, seres humanos, produzimos uma pequena porção. Caso contrário, esse ácido úrico pode cristalizar e esses cristais vão se depositar principalmente nas articulações, numa condição que a gente chama de hiperuricemia, que cursa com o que a gente chama de síndrome gotosa, que não é gostosa, é gotosa porque é semelhante à gota, que é uma doença genética, onde os indivíduos produzem quantidades maiores de ácido úrico e por isso apresentam hiperuricemia, tá? Também a alanina oriunda do músculo, da proteólise das proteínas musculares, pode ser mandada para cá, ou na forma ainda de glutamina e de outros tecidos, e os destinos desses aminoácidos que chegam até o fígado sempre vai ser direcionado pelas necessidades do organismo naquele momento. Então, se ele precisar sintetizar proteínas, ele assim fará. Se ele precisar fazer, por exemplo, nucleotídeos, que também contém nitrogênio, também fará. E qualquer outra substância que precise de nitrogênio vai ser utilizada esse nitrogênio que vem dos aminoácidos. Caso precise desses aminoácidos para a produção de glicose, na gliconeogênese, ou ainda para a síntese, se for para a produção de glicose, vai ter então a produção de ureia para eliminar esse grupamento amônio. Existem outros animais, como boa parte dos vertebrados aquáticos, como os peixes e larvas de anfíbio, que excretam direto a amônia. Mas isso não tem problema, porque eles produzem, isso vai direto, é eliminado prontamente, sem grandes prejuízos para esses animais. Não é o nosso caso. Quando a gente tem problemas no ciclo da ureia, problemas hepáticos, por exemplo, isso causa uma série de problemas, inclusive por uma alcalose causada pelo excesso de amônia. A ureia, a maioria dos vertebrados terrestres produz ureia, também os tubarões, e o ácido úrico é a principal forma de excreção de nitrogênio nas aves e nos répteis, que são chamados de animais uricotélicos, tá? Também não é problema para eles, como eles têm um sistema unificado, isso sai nas fezes, aquelas fezes brancas que a gente vê dos animais e dos répteis, elas são dessa forma porque elas são ricas em ácido úrico. Então, aqui, os aminoácidos podem fornecer o grupamento amina para a produção de purinas e pirimidinas, mas também para a produção de porfirinas e tiroxina. Também para a produção de neurotransmissores, fosfolipídios que contêm nitrogênio e algumas coenzimas ricas em nitrogênio. A amônia transformada em ureia, o esqueleto carbonado do aminoácido vai ser convertido até acetil-CoA, que pode tanto ser oxidado para a produção de energia, como pode ser ainda armazenado na forma de triglicerídeos, por exemplo. O que vai direcionar isso? Por exemplo, se é um indivíduo que faz uma dieta hiperproteica e ele precisa repor e armazenar o excesso de nutrientes, no caso de aminoácidos, ele também vai converter isso em triglicerídeos, tá? E aqui segue o destino de glicólise, intermediários do ciclo de Krebs, caso você faça a oxidação. E você pode ainda converter em glicose na gliconeogênese para fazer armazenamento disso. Então, o destino desse aminoácido sempre, como qualquer coisa na vida de um ser vivo, é direcionado pelas necessidades daquele organismo. Então, aqui o ciclo da... Alô? Eita, caiu. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim. Estamos aqui, pronto. Ué? Acho que está acabando a bateria do meu fone, mas vamos lá. E aqui, então,
está mostrando como é a excreção urinária de nitrogênio na gente. Reparem, a gente secreta em torno de 30 gramas, que é coisa para chuchu, de ureia em 24 horas, então 86%, mais ou menos, do nitrogênio que a gente elimina no nosso organismo diariamente vem na forma de ureia. O íon amônio aparece em 0,7%, representando menos de 3% total. Creatinina, que é uma forma também da gente eliminar nitrogênio, representa 4 a 5%, e o ácido úrico de 0,5 a 1%. Meu fone vai desligar já já. Oh, que chato. Então, enzimas importantíssimas para esse processo são as aminotransferases, que são justamente os responsáveis por remover esse grupamento amino, tá? E também a glutamato desidrogenase, que vai auxiliar nessa remoção do grupamento amônia, que vai se converter no primeiro intermediário do ciclo da ureia, o carbamoil fosfato. Então, o carbamoil fosfato é semelhante a acetil-CoA, é uma molécula que é produzida e vai entrar no ciclo. O acetil-CoA entra no ciclo da ureia e o carbamoil fosfato, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e o carbamoil fosfato entra no ciclo da ureia. Espera aí só um minutinho, desligar meu fone. Saco. Fica aí. Pois bem, o ciclo se chama ciclo justamente porque está aqui, ó. Ele vai ser convertido em... Espera aí que o fone está dando interferência. Pronto. Porque a gente tem substâncias aqui, no caso, a ornitina e a citrulina, que são 2 aminoácidos não proteicos. Esses aminoácidos vão receber, a ornitina vai receber o carbamoil fosfato, se converte em citrulina, se liga ao aspartato, que é outro aminoácido, e aí ele vai se converter em arginisoxinato, libera o fumarato, que é do ciclo de Krebs, forma a arginina. A arginina libera, então, a ureia, que é esta molécula aqui, e volta, então, a se formar a ornitina, que vai poder pegar outro nitrogênio que vinha de outro carbamoil fosfato. Então, para cada uma dessas etapas aqui, a gente tem uma enzima associada, está demonstrado aqui também, e esse ciclo, ele ocorre parte no citossol das células e parte dentro da matriz mitocondrial. Quaisquer impedimentos, por exemplo, doenças genéticas, são chamadas doenças do ciclo da ureia, são doenças que afetam tem uma modificação genética em uma dessas enzimas, tanto aquela que faz a conversão, a produção de carbamoil fosfato, ou a que faz a ligação dela à ornitina, que a ornitina traz carbamoilase, não precisa saber o nome delas, não. Mas todas essas vão sempre redundar no quê? Num acúmulo de amônia. Então, essas doenças chamadas doenças do ciclo da ureia são doenças que cursam com hiperamonemia, ou seja, excesso de amônia no sangue, que pode ser mais ou menos grave, dependendo da enzima que esteja alterada. De qualquer forma, só um minutinho, gente. Desculpe, gente. E essa ureia, ela pode ser produzida em quantidades, inclusive, maiores do que essa, que ela será prontamente eliminada pelos rins, mas vale lembrar que dietas hiperproteicas têm que ser muito monitoradas por nutricionistas, porque elas podem provocar uma sobrecarga tanto hepática quanto renal, se feitas de forma não orientada. Muito bem. E aí a gente comentou sobre o metabolismo hepático durante o jejum, vamos ver como ele se dá no fenômeno pós-prandial, ou seja, após a alimentação e a absorção de nutrientes. Então, a gente já viu que quando a gente faz alimentação, mais da metade do que a gente consome vem de substratos amiláceos, ou seja, de carboidratos. E nessas situações, o que vai acontecer? A gente vai observar que no momento pós-prandial a gente vai ter uma elevação importante da glicemia
E essa elevação da glicemia vai ser novamente percebida pelo pâncreas, que vai responder aumentando a liberação e a mesma produção de insulina na corrente sanguínea. Então, a insulina, ao se ligar aos receptores de insulina no fígado, vai estimular o quê? As vias de armazenamento de energia, as vias sintéticas. Então, parte da glicose que chega até o fígado vai ser oxidada na via glicolítica, na glicólise, e esse piruvato vai ser descarboxilado na mitocôndria e ser convertido em CO2, produzindo energia para o próprio fígado, que vai utilizar essa energia, dentre outras coisas, para sintetizar glicogênio. Então, essa glicose vai ser fosforilada, e as enzimas da síntese do glicogênio são estimuladas por insulina, a gente viu isso lá na aula de pâncreas. Os aminoácidos, por sua vez, que chegam, eles também vão interferir no metabolismo hepático. Parte deles vai ser convertido em alfa-cetoácidos com desaminação e produção de ureia, e parte vai ser utilizado para sintetizar as proteínas, todas aquelas que a gente falou até agora, nesse período pós-prandial. Grande parte da glicose, então, uma parte da glicose vai ser convertida em glicogênio, mas o conteúdo de glicogênio é limitado pelo tamanho do fígado, e o fígado não vai aumentar de tamanho para acumular mais glicogênio. Esse glicogênio ele é armazenado no citosol das células, associado a uma proteína chamada glicogenina. Então, como tem um número limitado dessas proteínas no fígado, a quantidade de glicogênio produzido vai estar diretamente associada a essa quantidade de glicogenina nas células hepáticas. Por sua vez, vai continuar chegando glicose, então essa glicose vai ser convertida em piruvato e depois acetil-CoA, e já atendidas as demandas de ATP que a célula precisa, a maior parte desse acetil-CoA vai ser convertido em ácidos graxos e a triacilglicerol. Por quê? O triacilglicerol, ou triglicerídeo, é a principal forma de armazenamento de energia dos organismos animais. Dos vegetais também, eu acho. E esses triglicerídeos não vão ser armazenados do fígado, não devem ser. Então, indivíduos saudáveis vão converter esse triglicerídeo em uma lipoproteína de transporte desses lipídios. Então, essa partícula será a VLDL, que significa lipoproteína de densidade very low, muito baixa. Por que muito baixa? Porque elas vão ter um alto conteúdo de lipídios e uma pequena quantidade de proteínas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas lipoproteínas já, vai discutir melhor isso. Mas o fato é que VLDL tem como uma das principais funções transportar esses triglicerídeos associados a ela até o tecido adiposo, que é o tecido especializado no armazenamento de triglicerídeos. Parte desses triglicerídeos produzidos no fígado e transportados pela VLDL pode ir diretamente até o músculo e entregar os ácidos graxos para serem oxidados pelo músculo, que também vai receber, a partir do sistema linfático, os triglicerídeos vão ser transportados por quilomicrons, que a gente vai ver, também podem ser direcionados para o músculo, para sua oxidação, ou ainda serem encaminhados até o fígado, que também vai utilizar esses triglicerídeos da dieta na montagem da VLDL. A glicose, por sua vez, que chegou até o fígado, parte dela, então, vai ser jogada na corrente sanguínea e vai ser bem aproveitada por outros tecidos, mas principalmente pelo cérebro, que durante o período de jejum faz utilização tanto de glicose quanto de corpos cetônicos para o seu metabolismo, e na situação pós-prandial, ele preferencialmente oxida a glicose para a produção de ATP. Então, com relação às gorduras ingeridas na dieta, é bom a gente lembrar sempre que, numa ingestão diária recomendada,
a quantidade de gorduras, ela equivale a mais ou menos 30% do que se consome no dia, e que desses 30%, de 80% a 90% das gorduras que nós ingerimos na dieta, vem na forma de óleos e gorduras, que são triglicerídeos essencialmente. Então, na boca, apesar da existência de uma lipase, que atua às vezes na boca e no estômago, também chamada lipase gástrica, essa gordura ela vem bastante insolúvel em fluidos aquosos, como é o caso da saliva e do suco gástrico. Então, a maior parte da gordura não é digerida até alcançar a primeira porção do intestino, no duodeno. Por quê? Ao chegar aqui, como a gente viu, os enterócitos irão produzir secretina e colecistocinina e estimular a ejeção do conteúdo biliar junto com o conteúdo pancreático, saem por um ducto comum nesta primeira porção, e o conteúdo da vesícula biliar é rico em sais biliares, que são responsáveis por emulsificar as gorduras da dieta. Ou seja, vão incorporar essas gorduras nas micelas que vão ser formadas por sais biliares, promovendo então essa sua solubilização. E esse processo é fundamental para que as lipases intestinais, que na verdade são aquelas presentes no intestino, essas lipases vêm do pâncreas, então a produção é do pâncreas. Essas lipases vão degradar esses triglicerídeos em ácidos graxos, também em di- e monoglicerídeos, e esses ácidos graxos serão absorvidos por transportadores de ácido graxo, assim como o glicerol, e dentro dos enterócitos você vai ter a síntese de outra lipoproteína, que são os quilomicrons. Os quilomicrons, então, têm uma parte proteica, são várias proteínas, e no seu interior você vai ter triglicerídeos, ésteres de colesterol, e na superfície do quilomicron a gente vai ter colesterol livre e fosfolipídios. Esse quilomicron, então, vai ser encaminhado via corrente linfática até os capilares, chegando à corrente sanguínea. No endotélio, a gente tem a lipase lipoproteica, que é justamente uma enzima de membrana que vai promover a liberação desses ácidos graxos para que eles entrem para as células através de transportadores de ácido graxo. Ao chegar no miócito, na célula muscular, eles podem ser oxidados ou podem ser novamente reesterificados na forma de triglicerídeos, no caso do adipócito, para serem armazenados. Quem vai fazer a ativação dessa lipase lipoproteica é justamente uma das proteínas do quilomicron, que é a ApoC2, que vai, então, liberar esse ácido graxo e o glicerol para as células, tá? Então, de novo, aqui, o adipócito pode até utilizar isso ou armazenar, e o miócito vai utilizar, vai oxidar esses ácidos graxos. O glicerol também pode ser oxidado na via glicolítica. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre... Ai, Deus. Sobre as lipoproteínas. Então, como a gente viu, essas lipoproteínas, elas podem ser tanto produzidas no intestino, que é o caso dos quilomicrons e de HDL, quanto produzidas no fígado. O fígado tem uma grande produção, ele produz a VLDL e HDL. E a estrutura de uma lipoproteína ela é sempre similar. Então, de novo, ó, aqui, essa parte azul seria a parte do fósforo, do parte polar dos fosfolipídios, e também aqui, ó, a hidroxila do colesterol livre. E no interior, a gente vai ter os triglicerídeos e o colesterol esterificado, ligado a ácidos graxos, todos totalmente insolúveis. Aqui é como se fosse cortado um quarto de uma laranja para a gente poder ver o interior. E para poder estruturar essa proteína,
essa lipoproteína, a gente tem várias proteínas que ficam com uma parte exposta. Essa parte que é exposta também vai servir para reconhecimento pelos receptores de membrana das células que vão receber essas lipoproteínas. Então, aqui está mostrando mais ou menos uma relação entre o tamanho dessas lipoproteínas, então a VLDL é lipoproteína de densidade muito baixa, que é rica em triglicerídeos, a LDL, que tem menos triglicerídeos e mais colesterol, e a HDL, que também é rica em colesterol, mas tem muito mais proteína do que lipídios. Então, ela tem poucos triglicerídeos e pouco colesterol e tem mais proteínas. Aqui é só uma tabela comparativa mostrando que os tamanhos dessas células dessas lipoproteínas também vão variar caso o indivíduo seja obeso ou não obeso, principalmente no que diz respeito a VLDL, tá? Então, eles vão ter VLDLs com maior quantidade de triglicerídeos, e é por esse motivo que geralmente a obesidade cursa com uma dislipidemia, ou seja, uma quantidade aumentada de lipoproteínas no sangue, especialmente de VLDL, que é o que quando a gente faz exame de sangue, a gente vê lá como triglicerídeos. Bom, o colesterol, então, como a gente já comentou, é uma molécula de fundamental importância para o organismo, e a gente vai ter sempre, no dia a dia, um balanço entre o ganho e perda de colesterol. Esse colesterol, que é o endógeno, ele vai vir através da síntese hepática. A partir de acetil-CoA no fígado, é possível, por uma via chamada via do mevalonato, sintetizar colesterol, e a quantidade de colesterol sintetizado ela é proporcional a colesterol que venha da alimentação. Então, nós necessitamos de em torno de 1 grama de colesterol, um pouquinho mais por dia, para as nossas funções adequadas. E, caso na alimentação essa quantidade seja maior do que é recomendado, que é em torno de 300 miligramas, a gente deverá, em sujeitos saudáveis, diminuir a síntese, porque o colesterol que vem da dieta vai modular as quantidades de colesterol que é produzido pelo organismo, tá? E a gente vai eliminar colesterol, e isso vai ser uma forma de fazer esse balanço, através da produção de sais biliares. Então, os sais biliares são moléculas produzidas a partir de colesterol. Então, a gente vai pegar o colesterol, sintetizar sais biliares, que vão servir para emulsificar as gorduras da dieta, e também vai eliminar colesterol livre a partir da bile, tá? Então, na bile, a gente vai ter eliminação de colesterol livre e eliminação de colesterol como sais biliares. Então, aqui a gente só está vendo justamente este balanço entre o colesterol da dieta e o colesterol sintetizado. E a vesícula, então? A vesícula, ela, na verdade, é um órgão reservatório. A vesícula não é capaz de sintetizar a bile. A bile, ela é sintetizada no fígado, assim como o colesterol é sintetizado no fígado. Na formação da bile, então, a gente pode ter sais biliares e colesterol, sendo que esse colesterol pode ser o sintético ou pode ser aquele da dieta. Uma vez que a bile é formada, ela passa a ser concentrada, tá? E este, às vezes, é um dos problemas que se tem com a formação de cálculos biliares. O colesterol, ele tem uma quantidade, ele tem uma solubilidade limitada e dependente de cálcio. O cálcio, como vocês sabem, está presente em todas as células e vários processos celulares são dependentes de cálcio. Então, muitas vezes, pode ocorrer a cristalização de colesterol dentro da vesícula biliar e isso provocar um mau funcionamento da vesícula, provocar
obstruções na saída da bile ou ainda fazer obstruções no ducto colédoco e, pior ainda, na porção final, onde ocorre a fusão do colédoco junto com o pancreático, pois isso vai prejudicar tanto a ejeção da bile quanto a ejeção do suco pancreático. Nesse caso, a gente vai observar a aparição de pancreatite, coisa que a gente falou na aula de pâncreas. Muito bem. Então, ácido biliar, ou também sal biliar, a gente sempre vai se referir a sal biliar, porque mesmo que ele tenha característica ácida, no pH em que a abelha é formada, ele deve estar sempre na forma de sal. Um dos ácidos biliares é o ácido cólico. Geralmente, eles são conjugados a aminoácidos, como a glicina e a taurina, e esses são os que são eliminados pela bile. Então, as funções da bile justamente são essas: formar essas micelas, onde no interior dessas micelas a gente vai conseguir solubilizar as gorduras da dieta. Vocês estão me mandando mensagem? Que eu não consigo ver. No site não tem nenhum outro. Não? Tá fazendo pilinha aqui, eu achei que eram vocês. E eu não consigo ver o chat aqui. Bom, então a maior parte do fluxo biliar é composto por esses sais biliares secretados através da membrana apical dos hepatócitos, por ação, de novo, olha aqui, da ATPase transportadora, saiu separadinho, BSEP. Vale lembrar que a lipase, que vai fazer a digestão dessas gorduras da dieta, ela, com auxílio de uma colipase, ela vai se associar a essa micela. Então, a colipase vai fazer a interação da micela, da vesícula, a micela de sais biliares com a lipase e vai permitir a abertura dessa micela para que haja o acesso da lipase aos triglicerídeos para promover sua digestão. Então, aqui está mostrando o equilíbrio entre as produções dessas micelas com os sais biliares e mostrando que o colesterol, que está representado aqui no meio, sem esses tracinhos, ele também vai estar nessa composição dessa micela e que, eventualmente, se ele se desligar dessa micela, ele pode formar esses cristais. Então, esses cristais que se formam na vesícula, dessa forma, podem formar os cálculos, mas quando essa bile é ejetada, também vai continuar esse equilíbrio, e parte desse colesterol que esteja cristalizado vai acabar sendo eliminado pelas fezes. Então, por isso que há essa forma de eliminação de colesterol via os sais biliares. E os próprios sais biliares, parte deles vai ser eliminada das fezes. A outra parte vai ser reabsorvida. Tanto o próprio colesterol que for liberado, quanto os sais biliares, boa parte deles vai ser reabsorvida. Além da bile conter sais biliares, ela vai ter fosfolipídios, que vão ajudar na montagem dessa micela, e o colesterol. Também vai ter proteínas, mucinas, eletrólitos, então é um material bastante rico. Dentre esses eletrólitos, lembrem, tem o cálcio, mas não é o único íon. As proporções dessas substâncias vão ser diferenciadas e elas têm a ver, de novo, com aquelas proteínas ABC que eu falei para vocês. São proteínas ligadas à ATP. A ABCB11 para sais biliares, a ABCB4 para fosfolipídios e a ABC G5 e G8 para colesterol. Então, esses transportadores estão todos mostrados aqui. Eles vão fazer esse transporte do hepatócito para a membrana canalicular. E esse transporte tem que ser muito cuidadoso, porque esses sais biliares, como tem essa ação detergente, eles podem danificar as células, fazendo com que essas membranas se desfaçam. Por isso que eles são sintetizados e organizados de uma forma muito
bem equilibrada. Na bile normal, sais biliares são associados a fosfolipídios e colesterol nessas vesículas mistas, e com isso você reduz a toxicidade desses sais biliares livres. Então, a gente tem ácidos biliares primários e secundários. Os biliares primários são produzidos no hepatócito, são esses aqui, o cólico e o quenodesoxicólico. Ambos são produzidos a partir de colesterol. Essa é uma enzima-chave, a C27-desidroxilase, assim como a 7-alfa-hidroxilase. Então, repare que o colesterol ele é bastante hidrofóbico, a única parte polar que ele tem é a hidroxila, e os sais biliares têm justamente mais hidroxilas adicionadas e uma carboxila que aumenta a sua solubilidade em água. Já os sais biliares secundários se formam dentro do intestino pela ação de bactérias intestinais, principalmente do gênero Bacteroides, que são bastante abundantes na nossa microbiota, e dão origem a essas outras formas, o desoxicólico, o litocólico e o urudesocólico. Muito bem. Outra modificação importante que esses ácidos passam no interior do hepatócito são essa conjugação a glicina ou taurina. Isso faz parte, isso vai auxiliar nesses processos dentro do lume intestinal, para que eles não tenham essa ação tóxica sobre as membranas. E eles vão ser absorvidos no ilho terminal por ação de um transportador específico, que é chamado de transportador apical de sais biliares dependentes de sódio, que é esse ASBT. Os ácidos biliares conjugados que escapam dessa reabsorção são desconjugados da enzima bacteriana, e essas formas não conjugadas são reabsorvidas passivamente através do epitélio colônico. Então, esse processo todo de reabsorção chega a atingir 80%, quase 90% dos sais biliares. Então, eles são secretados na bile e coisa de 10% a 15% são eliminados nas fezes. De novo, essa é uma forma de você eliminar colesterol. Então, uma das formas que se tem de tentar controlar a dislipidemia é tentando aumentar a excreção de sais biliares, impedindo que esses processos de absorção, reabsorção, ocorram de forma fisiológica. As bactérias láticas, né, que são os lactobacilos, podem ajudar na redução do colesterol, porque eles liberam uma hidrolase de sais biliares, que provoca a desconjugação dos sais biliares, diminuindo a produção da bile a partir do colesterol. E, durante o processo de recaptação, ocorre essa biotransformação por essa enzima também. Essa enzima é produzida por diversas bactérias da microbiota e remove esses aminoácidos conjugados. Então, isso altera nas questões de reabsorção. Os sais biliares vão até o ilho, onde são reabsorvidos, retornam ao fígado. Então, esse processo todo que eu estava falando, né, de produção, liberação dos ácidos biliares, ação das bactérias intestinais, ácidos biliares secundários, sofrendo reabsorção e parte sendo eliminado nas fezes. Quando eles são reabsorvidos na corrente sanguínea, eles retornam ao fígado, se converte de novo em colesterol, e esse processo é cíclico. Isso é o que é chamado de circulação enterohepática. Tá lá, 10% dos ácidos biliares são sintetizados de novo, porque eles foram eliminados nas fezes. 90% são esses que são reabsorvidos. O fígado humano pode produzir até 1 litro de bile por dia. Então, aqui diz que 95% da bile secretada é reabsorvida. Esse número aqui varia, mas eu diria algo entre 10% a 15% pode ser eliminado, principalmente no ilho, no cólon, pela veia mesentérica, chega até a veia porta. Os hepatócitos recaptam essa bile, então essa bile que é recaptada,
vai ser novamente utilizado, esses sais vão ser novamente utilizados para fazer nova bile. Então, essa circulação enterhepática ela é importante para o controle do colesterol que está no organismo. Como eu disse a vocês, em algumas situações, a depender dessa produção, de como ela foi utilizada, então, por exemplo, processos de jejum muito longos podem provocar um aumento da produção de bile pelo fígado e ela permanecendo por mais tempo na vesícula, que tem esse processo de concentração, pode levar a essa cristalização, principalmente de colesterol. Então, esse aqui vem de um trabalho bastante interessante que coletou, então todas as imagens aqui são de cálculos biliares. Repare que eles têm tamanhos e colorações diferentes, porque a natureza química desses cálculos é diferente entre cada grupo. Mas, nas maiores proporções, a gente tem misturas de colesterol com bilirrubinato ou de bilirrubinato com carbonato de cálcio. Ainda de colesterol com carbonato de cálcio. Então, esses 3 grupos de colesterol e bilirrubina, que são substâncias de baixa solubilidade, então, uma vez ficando essa bile concentrada, a tendência de cristalização é maior, são os principais achados dentro da vesícula biliar. Então, aqui vocês estão vendo uma vesícula bastante comprometida. Em situações como essa, o que se prescreve é justamente a remoção da vesícula como um todo. O paciente passa a viver sem a vesícula. Isso pode e interfere na digestão e absorção de gorduras, obviamente porque a bile, apesar de ser produzida pelo fígado, as quantidades produzidas não são suficientes, por exemplo, para uma dieta muito gordurosa. Então, esse paciente ele vai ter que ter uma ingestão de gorduras altamente calculada, acompanhada por um nutricionista, porque senão ele corre o risco de ter esteatorreia, ou seja, eliminação de gordura pelas fezes. E aí, como eu comentei mais anteriormente, quando ocorre essa formação desses cálculos, alguns podem sair da vesícula e obstruir o canalículo, o colédoco, né, que vai levar a bile até o intestino, ou ainda obstruir no ducto comum, impedindo também a secreção pancreática. Isso vai fazer com que haja um refluxo da secreção pancreática, assim como da secreção biliar. Isso vai agravar a condição da vesícula, ficando uma condição como essa, formando mais e mais cálculos, e ainda vai levar à ativação antecipada dos imogênios, das proteases produzidos pelo pâncreas, levando a um processo de autodigestão e um processo inflamatório grave, que é o que a gente observa na pancreatite. A pancreatite vai levar à destruição do parênquima, de todo o tecido pancreático, atingindo inclusive as ilhotas pancreáticas, que, como a gente viu na aula de pâncreas, estão distribuídas ao longo do pâncreas e, por conseguinte, isso vai atrapalhar, inclusive, a produção endócrina do pâncreas, alterando principalmente o controle da glicemia por reduzir tanto a quantidade de insulina quanto de glucagon. Geralmente se observa nesse paciente com pancreatite que ele pode ter picos de hiperglicemia após refeição. Professora? Oi. Então, a senhora falou que o jejum prolongado ele pode aumentar, né, essa produção de cálculos. Então, as pessoas que fazem aquele jejum intermitente, elas têm esse risco aumentado? Tem, claro que tem. Porque você vê, a produção de secreções digestivas, de um modo geral, ela é diária. Comendo ou não comendo, você está produzindo. Então, você tem uma produção basal de todas as secreções. Obviamente, algumas coisas estimulam mais essa produção. E o fato de você pensar num alimento, por exemplo, ou você sentir o cheiro de uma comida, ou você ver uma imagem de comida, já fazem com que você comece a produzir sinalizadores que vão estimular todo o processo digestório. E isso inclui produzir todas as secreções: secreção salivar, secreção gástrica, secreção biliar, secreção pancreática. Ok?
Bom, a bile ela é produzida constantemente, como eu disse, ela vai para a vesícula, lá ela vai ficando armazenada, mas ao mesmo tempo que ela permanece armazenada lá, mais e mais bile é produzida, e tem vários canais de aquaporina na vesícula que vão promover a reabsorção de água dessa bile. Então, o que vai acontecer? A proporção entre soluto, que é o sal biliar, e solvente, ou colesterol e a água, ou bilirrubina e a água, vai sempre ficar em desalinho, porque você vai começar a ter mais soluto do que solvente. O que isso vai fazer? Com que haja cristalização. E aí, como efeito, você tem isso daqui. Entendeu? Entendi sim, Pro. Obrigada. Uma outra causa que também é comum é a própria obesidade. Mas aí a razão já é outra. Como na obesidade geralmente está associada à hiperfagia e uma hiperglicemia por alimentação, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de glicose chegando ao fígado. Como eu disse a vocês, o conteúdo de glicogênio não tem como aumentar, mas você tem como aumentar a produção de lipídios, ok? Então, você vai ter um aumento da produção de VLDL e vai ter um aumento da produção de colesterol também, de lipoproteínas em geral. Com esse aumento de colesterol no organismo, extrapolando, aqui, ó, cadê? Extrapolando esta quantidade que é considerada a ideal para o seu organismo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar compensar aumentando a eliminação. Então, o que ele vai fazer? Vai liberar mais colesterol e mais sais biliares para a vesícula biliar. De novo, vai aumentar a quantidade de soluto em relação ao solvente. Entendeu? Entendi, Pro. Obrigada. Então, tanto no jejum extremo quanto na obesidade, ou seja, nos extremos da situação, há uma possibilidade de formação de cálculos biliares. E talvez, aí eu já não vou poder te dizer, só olhando o artigo agora com calma, eu não sei se eles entraram nesse meandro, se eles só caracterizaram quimicamente, mas talvez essas diferenças de qualidade química desses cálculos esteja associada a isso, entendeu? Qual foi a causa? Então, pode ser que, sei lá, um cálculo que tenha mais colesterol seja ligado a um indivíduo obeso, um que tenha mais bilirrubina seja mais ligado a um indivíduo que ficou em jejum, não sei, tá? Isso eu não sei lhe responder. Mas que há essa diferença, você vê que tem uma distribuição grande, os cálculos são bastante diferenciados, e as razões pelas quais isso acontece, que você vê, esse artigo é de 2013, talvez eles já tenham descoberto, eu não sei lhe responder. Tá? Tá bom, obrigada. Então, lá, o esquema de classificação, né? 3 tipos de acordo com o teor de colesterol, incluindo cálculo de colesterol, o teor é mais de 70%, cálculo de pigmento, que é bilirrubina, que o teor de colesterol é de 30%, e cálculo misto, que é 30%, e o teor de colesterol é abaixo de 70%, é entre 30% e 70%. Então, alguns indivíduos são mais suscetíveis que os outros, e isso provavelmente está envolvido naqueles processos que a gente acabou de ver, daqueles transportadores lá. Então, talvez a quantidade de transportadores ou como eles funcionam, né, é a variabilidade genética do indivíduo para o outro. Faz com que alguns tenham maior predisposição à formação de cálculos do que outros. E isso também já deve estar até descrito, mas eu também não sei lhe dizer qual é a diferença genética, que aí já era muita informação para vocês. Então, esse processo de formação de cálculos biliares é o que a gente chama de colilitíase. Lito vem de pedra, né? E cole vem de colédoco, que é outro nome que é dado para a vesícula biliar. Então, vocês vão ver o colédoco, de colângio, desculpa, que é o outro nome dado para a vesícula biliar. 10 a 20% da população ocidental apresenta colilitíase. Então, imagina-se que também tem um componente grande do tipo de alimentação desses indivíduos. Qualquer desequilíbrio, então, nessa circulação enterhepática que a gente descreveu, também pode levar à formação
de cálculos biliares. Aqui já falei. Pronto. Bom, então, com relação às lipoproteínas, então elas têm papel fundamental em toda essa mediação de processos associados aos lipídios. Como a gente viu ainda há pouco, o fígado vai ter como sua produção principal as VLDLs, que são os transportadores dos ácidos graxos sintetizados pelo fígado no processo pós-prandial, estimulados por insulina. Essa VLDL, ela vai entregar para os tecidos triglicerídeos e sofre ação igual aos quilomicrons da lipase lipoproteica, que essa aqui é a LPL. Então, ela entrega os ácidos graxos para o tecido adiposo branco e também para o tecido adiposo marrom. Vocês lembram da diferença de um para o outro? O tecido adiposo marrom está mais ligado à termogênese e o tecido adiposo branco para armazenamento desses ácidos graxos para quando a gente precisar no momento de jejum. Também entrega os ácidos graxos para o músculo, para o coração e quem mais possa utilizar. O tecido muscular, de modo geral, é um grande consumidor de ácidos graxos. E conforme ele vai, a VLDL e o quilomicron vão entregando esses ácidos graxos, eles depois retornam para o fígado com a densidade menor. Então, os quilomicrons vão ser chamados de quilomicron remanescentes e a VLDL vai se transformar em LDL. A LDL também vai ter, então, um conteúdo maior de colesterol e ela também vai auxiliar na entrega de colesterol para os tecidos utilizadores dele. Então, além dos sais biliares, a gente vai ter o uso do colesterol para a produção de uma série de outras substâncias e para a composição de membranas celulares. A gente nunca pode esquecer disso, tá? 50% mais ou menos da composição da membrana celular é de lipídios. Desses 50%, boa parte, eu não me lembro mais qual é o percentual, é composto por colesterol, tá? É porque esse percentual de colesterol nas membranas celulares varia de célula para célula. Então, células que têm uma fluidez menor são mais ricas em colesterol. Então, são as células que têm uma arquitetura mais rígida. Células que têm uma membrana mais fluida têm um teor menor de colesterol. Então, o colesterol, por exemplo, é importantíssimo para células nervosas. Então, deficiências de colesterol que ocorrem, então, baixa de colesterol, podem levar e levam a problemas neurológicos, por exemplo. Tá? Então, com relação ao metabolismo dos ácidos graxos no fígado, de novo, vai ser sempre direcionado pelas necessidades do organismo. Um outro, além do papel do colesterol na produção de membranas celulares, ele também vai estar envolvido na produção de todos os hormônios chamados hormônios esteroides, que são aqueles lipofílicos, que incluem os hormônios sexuais, masculinos e femininos, ou seja, testosterona, masculinos, estrogênios, como estradiol e progesterona. Também vão estar envolvidos na produção do cortisol, que a gente tem falado bastante, e que é um glicocorticoide, e os mineralocorticoides, que tem como maior representante a aldosterona, que vocês estudaram lá na parte de rim. Na situação de jejum, a gente viu que o fígado vai converter esse acetil-CoA em corpos cetônicos, que vão ser exportados para o sangue, e na situação pós-prandial, esse acetil-CoA vai ser utilizado para a produção de ácidos graxos e a produção de lipoproteínas plasmáticos. Aqui é só uma microscopia mostrando o tecido adiposo branco e marrom. O branco, obviamente, não é totalmente branco, mas ele fica mais claro porque boa parte do seu conteúdo é de triglicerídeos. O tecido adiposo marrom tem gotículas dispersas ao longo, mas ele é mais escuro porque ele é rico em mitocôndrias que vão fazer uma oxidação desacoplada da produção de ATP. Eles vão usar essa oxidação para a produção de calor.
Então, esse tecido é muito importante no controle térmico, na manutenção da temperatura corporal. Muito bem. E aqui, então, a gente chegou na parte de lipoproteínas plasmáticas, já são 6h40. Eu acho que eu vou deixar isso aqui, então, para segunda-feira, que é só o finalzinho da aula. Opa! O que aconteceu aqui? Certo? Vou parar a gravação. Na segunda-feira eu termino, a gente pode conversar um pouquinho agora. Tá certo, pronto.